Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre energia cinética e energia potencial. Então, como nós sabemos, energia cinética e potencial elas estão muito relacionadas com o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente está sempre em movimento, a gente está sempre em uma determinada altura, um corpo ele apresenta sempre uma determinada deformação elástica. Então, aqui eu vou falar para vocês sobre os três tipos principais de energias que nós encontramos no estudo da física, no estudo da termodinâmica. Então nós vamos poder também relacionar, claro, não só a um corpo, como eu vou falar aqui para vocês, mas nós podemos relacionar os tipos de energia em um escoamento, por exemplo. Tá? Então, como nós sabemos, energia cinética e potencial, elas estão sempre no nosso dia a dia, certo? Mas então, o que nós vamos falar aqui nessa aula? Tá? Na nossa aula, primeiro, a gente vai falar sobre o que realmente é a energia. Porque muitas vezes nós estamos interessados em falar sobre a quantidade de energia cinética, a quantidade de energia potencial, o calor que entra em um corpo ou não, o determinado calor que é transformado em trabalho e tudo mais. Só que nós, às vezes, nós muitas esquecemos de falar o que realmente é a energia e o que ela realmente causa no nosso dia a dia. Então hoje eu vou resolver isso aqui para vocês. Tá? Nós vamos também falar aqui, claro, sobre o conceito de energia cinética, como a gente calcula a energia cinética, o que está envolvido no cálculo da energia cinética. Então não deixem de conferir também. Tá? Nós vamos falar também sobre a energia potencial gravitacional, tá? Que é aquela energia relacionada a uma determinada altura do corpo em relação a um determinado referencial, certo? Nós vamos falar também sobre o conceito de energia potencial elástica, que é aquela energia relacionada à deformação de uma determinada mola que nós falamos aqui, mas claro, pode ser muito bem passado para o estudo de um corpo, né? Um corpo que ele vai estar se deformando de forma elástica. Nós vamos falar aqui também sobre a conservação de energia. A gente não podia deixar de falar isso também, porque como nós sabemos, a energia ela nunca é criada e ela nunca é destruída. O que acontece com ela? Ela é transformada. E claro, em casos ideais, que nós vamos falar aqui, ela se mantém constante, de um ponto até outro. Tá? Então vocês vão entender bem o que eu estou falando aqui. E também, claro, nós vamos ter a resolução de um exercício aqui, atrelado a todos os conceitos que nós falamos aqui nessa aula. Nesse exercício nós vamos então colocar energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e a conservação de energia para vocês entenderem bem, tá? Todo o conceito dessa aula aqui. Então não deixem de conferir, tá? Não deixem de ver até o final. E não deixem também, claro, de deixar o seu like pra gente aí e também se inscrever no nosso canal para ajudar a gente sempre a crescer, tá? Então vamos falar aqui primeiro o que é a energia, tá? Então eu vou utilizar um conceito aqui bem legal do dia a dia de muitos meninos e meninas que adoram isso aqui, que é, claro, o Dragon Ball. Claro, o Dragon Ball, então o que acontece aqui? Tá? Para quem conhece aqui, esse é um poder muito forte que o Goku usa, em que ele concentra uma grande quantidade de energia, não só dele, mas de outras pessoas, e essa bola toda luminosa aqui, né? Ela tem uma característica de ter um grande poder destrutivo, infelizmente. Né? Então o que acontece? Como ele concentrou uma grande quantidade de energia ali, tá? Essa bola vai ter um grande potencial de causar uma ação, de causar uma destruição, de causar uma coisa maléfica, no caso, para alguns personagens aí. Tá? Então, o que é a energia? A energia, então, é a capacidade de um corpo, ou de um escoamento, ou de alguma coisa em causar ação. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a situação de uma bomba nuclear. Como a gente sabe que uma bomba nuclear ela tem um grande poder destrutivo. Mas por que ela tem esse poder destrutivo? Porque ela tem uma grande quantidade de energia concentrada ali dentro e quando essa energia é liberada, ela infelizmente causa uma grande destruição. Claro, a energia ela não só é utilizada para meios maléficos, claro. Nós sabemos que, por exemplo, a energia elétrica ela é produzida a partir do escoamento da água lá na usina hidrelétrica em uma grande altura e uma grande massa dessa água vai escoar lá do alto de uma montanha ou do alto da nascente de um rio e vai fazer o quê? Ela vai descer, aquela água ela tem uma grande altura, uma grande massa, então ela tem uma grande quantidade de energia, ela vai descer até a nossa usina hidrelétrica lá, vai rotacionar as pás da turbina e essa turbina com a rotação dela
vai produzir, através de um gerador, ela vai produzir a energia elétrica. Então, essa grande quantidade de energia que nós precisamos para fazer nossos aparelhos funcionarem, elas vêm lá da energia, lá de uma usina hidrelétrica, que a energia vem lá do escoamento. Ou seja, a energia do escoamento foi transformada em energia elétrica, através de alguns processos. Então, vamos falar o que é realmente energia. Está na hora da gente realmente definir. Então, é a capacidade de um corpo de produzir algum trabalho ou alguma ação. O trabalho que a gente fala é a ação, né? Então, como a gente sabe, grande quantidade de energia tem uma grande capacidade de causar alguma coisa. Quanto maior a energia, maior a capacidade. Pensa também quando nós estamos dentro de um carro, tá? O carro está a uma alta velocidade. Nós sabemos que quando o carro está a uma alta velocidade, se acontecer um acidente, tomara que não aconteça, claro, nós sabemos que a destruição, o estrago, o potencial de acontecer um estrago é bem maior se você tiver uma velocidade menor. Tá? Então, quanto maior o carro que está a maior velocidade, ele tem uma maior quantidade de energia atrelada a ele, comparado com um carro que está a uma menor velocidade. Tá? Então, isso é a energia. Agora aqui eu vou falar para vocês especificamente o que é energia cinética e como que nós calculamos ela. A energia cinética, que nem nós falamos sobre o carro, ela é a energia atrelada ao movimento. Tá? Então, digamos assim, vamos exemplificar aqui. Vamos pensar que essa bolinha aqui laranja, ela é um corpo. Inicialmente ela está a uma velocidade zero e ela tem um valor de massa, digamos que de 1 kg. Tá? Então, o que acontece se em determinado ponto a gente acelerar ela e ela chega a uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, como a energia cinética ela é atrelada ao movimento, então inicialmente aqui no ponto zero, quando a gente tinha uma velocidade zero, ela não tinha nenhuma quantidade de energia. Tá? Digamos que ela tem velocidade zero, então ela não tem nenhuma quantidade de energia. Então, aí a gente acelera ela, nós chegamos aqui no ponto 1, em que a velocidade ela vai estar a 10 metros por segundo. Aí, opa, se a energia cinética ela é atrelada ao movimento, então se agora a gente tem um movimento. Então agora a gente tem um movimento. Então agora nós temos energia atrelada nesse corpo. Agora vamos imaginar que em vez de 10 metros por segundo, agora nós temos 20 metros por segundo. Opa! Então a quantidade de energia, a quantidade de movimento vai fazer com que a gente tenha maior energia no nosso corpo. Então, um corpo a 20 metros por segundo, o que nós podemos esperar dele? Então fica a pergunta, qual que é o ponto que tem maior energia? Qual desses 3 pontos aqui? Se a energia cinética está atrelada à quantidade de movimento do nosso corpo aqui, então a gente pode esperar que o que tem maior movimento, o que tem maior velocidade, vai ser o que tem maior energia cinética. Tá? André, beleza, ótimo. Então se você falou para mim que a energia cinética está atrelada ao movimento, ou seja, a velocidade e à massa do corpo, como que nós vamos calcular ela? Nós vamos calcular ela a partir dessa equação aqui. Então, que a energia cinética ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Simples, tá? Então, é assim que a gente calcula a energia cinética de um determinado corpo, tá? E a energia, claro, ela é dada pela unidade em joules ou em calorias, na forma que nós quisermos usar, tá? A massa ela é dada em quilos e a velocidade em metros por segundo, ou quilômetros por hora e tudo mais, só que no sistema internacional nós usamos a massa em quilos e a velocidade em metros por segundo. Tá? É assim que a gente calcula a energia cinética. O segundo caso aqui que nós vamos falar para vocês é a energia potencial gravitacional. E se a energia cinética ela estava relacionada à quantidade de movimento, ou seja, a velocidade do nosso corpo, a energia potencial gravitacional ela vai estar relacionada à altura do corpo. Então vamos pensar assim, tá? A gente tem o nosso corpo, ou digamos que o corpo está colocado no chão e a gente considerou através de um referencial que a altura do corpo no chão ela é considerada zero. Tá? Agora vamos pensar assim, então ele vai estar no início no repouso, ou seja, a velocidade dele é zero e ele tem 1 kg, vamos pensar assim, e a altura dele é zero também. Então é aqui que nós vamos fazer, nós vamos elevar esse corpo até uma altura determinada, então só que ele vai estar a uma velocidade zero também, ou seja, tanto no ponto 0 quanto no ponto 1 ele vai ter energia cinética zero, tá? Então ele tem uma determinada altura, digamos que 10 metros, certo? Então qual desses vai ter maior energia? Qual desses pontos vai ter maior energia? Pô, fácil, né, gente? Então, se a energia potencial gravitacional está relacionada à altura do corpo, claro, então um corpo que tem a mesma massa, por exemplo, no caso o corpo vai ter sempre 1 kg. Então, se o corpo lá no alto
ele vai ter 10 metros e lá embaixo ele tinha 0 metros, digamos assim, de altura, qual que vai ter maior energia? É claro que é o ponto em que a gente tem maior altura. Tá? Então, como a energia potencial gravitacional está relacionada à altura, aquele que tem maior altura vai estar relacionado a ter maior energia potencial gravitacional. Beleza, falamos aqui o que é. Agora, como que nós calculamos o valor dessa energia potencial gravitacional de um corpo em uma determinada altura? A gente calcula com essa equação aqui, mgh. G, aceleração da gravidade, constante, tá? Pode usar 10 metros por segundo ao quadrado, pode usar 9,81 metros por segundo ao quadrado. A massa nós usamos em quilos e a altura nós usamos em metros, tá? Então, olhando para essa equação, o que nós podemos ver? Se nós tivermos uma altura zero, que nem é o caso do ponto 1 aqui, então a energia potencial gravitacional vai ser zero. Se nós tivermos uma altura determinada, tá? Uma altura h, então a energia potencial gravitacional ela vai ser mgh. Tá? Então, pensando em um corpo que ele tem massa constante, aceleração da gravidade constante, a única variável aqui vai ser a altura. Tá? Então, se nós tivermos um ponto de 20 metros de altura também, ele vai ter uma energia maior do que no ponto 1 e no ponto 2 também. Certo, galera? Entenderam bem? Então, vamos passar para a próxima. Então, agora vamos falar aqui sobre energia potencial elástica. Tá? A energia potencial elástica está relacionada ao quê? Ela está relacionada à deformação de um corpo. Nos nossos casos aqui, nós vamos estar interessados em falar que esse corpo vai ser comparado com uma mola. Tá? Então, vamos pensar assim. Nós temos o nosso corpo lá, aquela bolinha laranja que nós estamos acostumados a falar aqui. E esse corpo, ele tem inicialmente uma velocidade zero e ele tem uma determinada massa. Ele tem uma massa de 1 kg aqui. Esse corpo ele está preso em uma mola, que essa mola ela tem rigidez K. Para quem não sabe, a rigidez é a facilidade que a mola tem de se deformar. Quanto maior a rigidez, mais difícil a mola tem de se deformar. Certo? Então, o que vai acontecer no nosso corpo aqui? Nós vamos puxar essa bolinha, tá? A gente vai puxar esse corpo, ou seja, a mola ela vai se deformar, tá? A gente vai chegar em um ponto também em que a velocidade é zero, ou seja, a gente não tem energia potencial nenhuma, nem energia cinética, tá? Vamos pensar assim, que a gente está numa altura zero também, tá? Então, quando nós aumentamos o comprimento dessa mola, ela vai ter uma determinada deformação que nós chamamos de x. Então, pensando que no início o x era igual a zero, tá? Então, ele não tinha nenhuma energia potencial. Então, como a energia potencial elástica está relacionada com a deformação da mola, a deformação do corpo, então quando nós temos deformação zero, tá? Quando a mola está lá relaxada, você não está puxando a mola, nós consideramos que o potencial da mola é zero. Tá? Então, aí, quando nós chegamos nesse ponto em que nós aumentamos o comprimento da mola, então nós vamos ter uma energia potencial relacionada a ela. Tá? Então, como que nós calculamos o valor dessa energia potencial elástica? Nós vamos fazer kx² sobre 2. Então, quanto maior for a deformação da mola, maior vai ser a energia dessa mola aqui. Então, agora que nós já falamos desses 3 casos aqui sobre energia cinética, potencial gravitacional e elástica, vamos pensar relacionando com a energia. Lembra que eu falei que o corpo que tem maior energia, ele tem maior capacidade de gerar uma ação, uma destruição, por exemplo. Agora pensando em energia cinética. Energia cinética, quanto maior a velocidade, pensa no carro lá, maior velocidade, se o carro bater, você tem maior capacidade de causar um acidente mais grave. Tá? Energia potencial gravitacional. Tenta jogar uma massa pesada, tá? Lá do alto de um prédio de 30 andares e vai ver o estrago que ele faz no chão. A gente pode esperar que você vai fazer um grande dano no chão, você vai abrir uma cratera bem grande. Agora tenta jogar da altura da sua mesa esse corpo de mesma massa que se você tivesse jogado lá de cima. Você veria que o estrago ele é muito menor. Tá? Então, quando você tem uma energia potencial maior, tá? Numa altura maior, você tem uma capacidade de causar um maior estrago, porque o corpo lá no alto ele tem uma maior energia. Agora pensa em uma mola. Tá? Quando você está lá com a mola, você puxa ela até lá na frente e você solta. Você vai ter então uma velocidade muito maior nessa mola do que se você puxar ela uma quantidade pequena, até bem pertinho do seu corpo aqui. Tá? Então, dá para vocês entenderem bem intuitivamente, pensando o que é energia e quais são os 3 tipos de energia. Cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Tá? Beleza, galera? Espero que vocês estejam entendendo aqui. Tá? Então, agora nós vamos falar sobre a conservação da energia. Então, se nós pensamos aqui
que em cada ponto um corpo pode ter 3 tipos de energia, lembrando que um corpo ele pode ter energia cinética, potencial e elástica acontecendo ao mesmo tempo. Tá, pessoal? Então não pode pensar que só vai acontecer um dos 3 tipos em um determinado ponto. Tá? Se o corpo tiver velocidade, altura e ele estiver deformado, ele vai ter os 3 tipos de energia atrelados a ele. Tá? Mas falando aqui da conservação da energia, vamos pensar na nossa eterna bolinha laranja aqui acontecendo. Ela tem uma determinada altura, tá? Imaginando assim. Ela tem velocidade inicialmente 0 e ela tem uma massa de 1 kg. Tá? Então o que vai acontecer com essa bolinha? Nós vamos soltar ela e ela vai cair, tá? Até no chão. Ela vai chegar em um ponto em que a altura dela é 0. Só que quando ela chega lá perto do chão, ela vai ter uma determinada velocidade. Imagina que você está jogando uma bolinha da altura de um prédio. A altura dele ela vai ter uma energia potencial, tá? E você vai soltar a bolinha e ela vai chegar a uma velocidade bem alta lá embaixo. Só que como que a gente calcula o valor dessa velocidade lá no final da queda dela? Como que nós fazemos? Através da conservação da energia. Então o que nós vamos considerar? Se a energia ela se conservar e nós não tivermos nenhuma perda, que é uma coisa que a gente considera bastante, então o que acontece? A energia lá do ponto 1, tá? A energia cinética relacionada com a velocidade, tá? Ela vai ser igual à energia que nós tínhamos lá no começo. Então vamos pensar assim, lá no ponto 1 nós podemos ter uma energia cinética, que nós estamos mostrando aqui como EC1, mais uma energia potencial 1. Tá? Então se a energia se conservar, ela vai ser igual à energia potencial que nós tínhamos lá no alto do prédio, tá? Mais a energia cinética que nós tínhamos lá no começo, lá no prédio. Mas pensando que como nós temos lá no alto, nós tínhamos velocidade 0 e lá embaixo nós temos altura 0, então nós podemos cortar a energia potencial no ponto 1 e a energia cinética no ponto 0. Tá? Então, a energia cinética no ponto 1 vai ser igual à energia potencial no ponto 0. Tá? Então, a energia cinética no ponto 1 é dada por mv1² sobre 2 e a energia potencial no ponto 0, mgh0. Tá? Como que nós calculamos a velocidade? Então, a velocidade vai ser, se nós cortarmos as duas massas aqui, nós vamos ter então que a velocidade lá embaixo vai ser dada por raiz de 2gh0. Então, se você quiser saber a velocidade, se você tem a altura do seu prédio aí, e você sabe a aceleração da gravidade, que é praticamente constante, 9,81 ou 10 metros por segundo quadrado, então você vai saber com certeza calcular a velocidade que o corpo vai cair lá embaixo. Tá? Claro, desconsiderando perdas com atrito pelo ar, todos esses tipos de perda. Certo, galera? Entenderam? Então a energia de ponto a ponto, ela se conserva. Certo? Então, agora aqui, nós vamos fazer um exercício relacionando os 3 tipos de energia que nós falamos aqui, tá? Então, vamos ler o enunciado junto comigo. Então, você tem uma pequena esfera, tá? Essa esfera ela tem uma massa de 0,5 kg. Ela está inicialmente aqui no ponto A, com velocidade 0, tá? E ela é largada nessa montanha aqui, nesse barranco, de uma altura de 1,6 metros, tá? Então, o bloco ele vai se deslizar, tá? A bolinha vai se deslizar, sem atrito nenhum, sem perda com o ar também, tá? Ao longo de uma superfície e ela colide aqui no ponto B com a mola. A mola está inicialmente sem deformação nenhuma, tá? E a mola tem uma constante, o K, de 100 Nm. Tá? Então vamos determinar a velocidade do corpo antes dela encostar na mola, tá? Então antes da mola começar a deformação dela, tá? E qual vai ser a deformação máxima da mola quando nós tivermos a velocidade 0. Tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos soltar a bolinha vai cair ali no ponto B, tá? Aí depois, no ponto B aqui, nós vamos ter a velocidade máxima, né? Antes da gente encostar na mola, tá? Então ela vai ter uma certa velocidade. E aí depois que ela encostar na mola, ela vai continuar empurrando a mola e ela vai chegar em um ponto em que ela vai se deformar a mola completamente. Ou seja, o corpo ele vai parar, tá? O corpo ele vai parar, porque a mola vai se deformar. E aí quando ela vai chegar nessa deformação máxima, nós queremos calcular o valor dessa deformação. Então como que nós vamos fazer isso? Tá? Então vamos pensar assim, a hora que nós temos o valor da máxima deformação, nós vamos chegar aqui no ponto C, tá? Onde a velocidade do corpo vai ser 0, porque você deformou a mola até o ponto em que você parou o corpo. Tá? Então vamos calcular essa deformação e a velocidade no ponto B. Beleza, André? Como que nós vamos fazer isso? Tá? Então vamos calcular a energia que o corpo tem em cada um dos pontos dele. Então vamos fazer primeiro aqui no ponto A, lá no alto do teu barranco. O que vai acontecer? A energia total do A vai ser a energia potencial que ele tem aqui, a energia cinética que o corpo tem e a energia potencial elástica
também, tá? Mas o corpo no ponto A, ele tem os 3 tipos de energia? Não, ele não tem. Ele não tem energia cinética, porque inicialmente ele está em velocidade zero, e ele não está encostado em nenhuma mola, tá? Então ele não tem nenhuma energia potencial elástica aqui também. Tá? Então o corpo lá no ponto, lá no ponto A, lá no alto do teu penhasco, ele vai ser mgh. Tá? O H você sabe o valor, você sabe o valor da massa e você sabe o valor da gravidade também, que a gente pode considerar como 9,81. Tá? Então, no ponto B, tá? No ponto B é aquele ponto em que o corpo está quase encostando lá na mola, então ele não tem nenhuma deformação ainda, tá? Então aqui no ponto B nós vamos ter os 3 tipos de energia, tá? Mas nós realmente temos os 3 tipos de energia? Não. Nós chegamos em um ponto em que nós vamos considerar que a altura é zero, tá? Porque nós já descemos esse 1,6, tá? A mola ainda, o corpo ele não se encostou na mola ainda, então o corpo ele não tem nenhuma deformação relacionada à mola, só que ele está a uma certa velocidade, porque você chegou lá, a bolinha chegou lá, e ele está andando, o corpo está em uma certa velocidade, que nós não sabemos o valor ainda e é o que nós queremos calcular pelo enunciado do exercício. Tá? Então nós não temos a energia potencial gravitacional nem a energia potencial elástica, nós temos só a velocidade no ponto B, que é o que nós queremos calcular aqui. Tá? E no ponto C, claro, no ponto C é aquele ponto em que nós podemos ter os 3 tipos de energia, mas nós realmente temos os 3 tipos de energia? Não. Por quê? Porque a gente está no ponto C ali onde a velocidade ela é zero, tá? A altura também é zero, porque ele está na mesma altura aqui do ponto B, tá? Então a gente pode considerar a altura como zero. Só que o corpo ele está relacionado com uma deformação de uma mola. Então o corpo ele tem energia potencial elástica acontecendo nele aqui. Então como que fica a nossa equação de energia no ponto C? Ela fica como kx² sobre 2. O k nós sabemos o valor e o x é o que nós queremos calcular aqui. Então vamos lá. Vamos aplicar a conservação da energia de ponto a ponto. Então, vamos falar que a energia no ponto A ela é igual a no ponto B. Tá? Então, o que nós vamos fazer? mgh é igual ao mvb² sobre 2. O VB é o que nós queremos calcular aqui. As massas são iguais, nós podemos cortar ela aqui. Tá? Então, o VB vai ser 2GH, raiz de tudo isso, que nem nós falamos lá em cima, quando nós falamos sobre conservação de energia. Então, vamos trocar os valores aqui, vai ser raiz de 2 vezes 9,81 vezes 1,6, tá? Então, o VB vai ser 5,6 metros por segundo. Então, logo antes de encostar na mola, o corpo vai ter essa velocidade relacionada a ele. Como nós sabemos isso? Porque nós pegamos a energia lá no ponto B, tá? Igualamos, no ponto A, desculpa, relacionado igual a energia aqui no ponto B. Tá? Então, é assim que nós fazemos, tá vendo? É uma ferramenta muito boa para nós conseguirmos calcular dados que nós vamos querer dentro de um processo que esteja acontecendo. Tá? Agora também, o que nós queremos calcular? Nós queremos calcular a deformação lá na mola lá no ponto C. Tá? Então, como nós fazemos? A energia no ponto A vai ser igual à energia no ponto C. Tá? Nós poderíamos fazer também energia no ponto B igual a energia no ponto C, tá? Não tem problema nenhum, ele vai se conservar de ponto a ponto, não tem problema. Eu decidi escolher que a energia no ponto A vai ser igual a energia no ponto C. Então, lá no ponto A nós temos só a energia potencial, mgh, tá? Vai ser igual a energia potencial elástica lá no ponto C, que é a única energia que nós temos, igual a kx² sobre 2. Então, vamos isolar o x aqui, então o x vai ser raiz de 2 mgh sobre k. Tá? Trocando os valores, tá? Nós temos o valor da massa, da gravidade, do H e do K. Tá? Então, o nosso X vai ser dado por 0,39 metros. Tá? Então, a mola ela vai ter toda essa deformação acontecendo nela devido a você soltar aquele corpo lá de cima do penhasco. Então, entenderam, pessoal? Aplicamos os 3 tipos de energia aqui, aplicamos a conservação da massa em todos os pontos. Se você quiser fazer como exercício, você pode fazer a energia igual para você calcular a deformação, calcular a energia igual no ponto B vai ser igual no ponto C. Você vai chegar no mesmo valor, pode ter certeza. Certo, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários aí para mim, que eu respondo para vocês 100% das pessoas. Beleza, galera? Grande abraço. Tchau, tchau.